Uma excelente quinta-feira para você que já está ligado aqui no canal do Lessa, começando o dia muito bem informado sobre Fluminense, chegando com mais informações. Ainda falando aqui de Salvador, retorno para o Rio hoje à noite, de hoje para amanhã, afinal de contas, no próximo sábado já tem mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, não será qualquer jogo, será o primeiro clássico do Fluminense e evidentemente que uma vitória será também muito importante para uma sequência extremamente difícil que o time terá daqui em diante até o final de abril, início de maio. Eu vou trazer isso aqui para vocês. O jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã, essa partida ainda há uma dúvida sobre onde ela será disputada. Eu tenho uma informação importante aqui para trazer para vocês. Falar de Super Mundial, adversários europeus, possíveis adversários europeus, a lista dos times europeus que vão disputar o Super Mundial do ano que vem está fechada, mais 2 clubes classificados. Tem, de novo, aquela velha discussão do lado do Maracanã, também para o clássico contra o Vasco. Enfim, tem muitas informações, fique ligado aqui até o final e bora começar porque tem muita notícia. Bom, começo já trazendo a informação para vocês sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, que vai ser, está previsto pelo menos para o dia 4 de maio. Havia possibilidade dessa partida ir para Volta Redonda ou até Espírito Santo, ou até para Cariacica no Espírito Santo. Mas a tendência é de que isso não ocorra. O jogo deve ser disputado no Maracanã, só que em vez de ser à tarde, será às 11 da manhã. Será a depender da TV Globo. O Fluminense já fez essa solicitação à CBF, que aguarda o aval da TV Globo para que este horário seja aprovado. Então a partida contra o Atlético seria mantida no Maracanã para as 11 da manhã, e aí a gente não... o Fluminense não teria necessidade de fazer uma viagem. Internamente o clube entende que é melhor evitar mais viagem agora, porque a gente vai falar da sequência já, para tentar diminuir um pouco esse desgaste. Lembrando que nesse dia o Rio de Janeiro vai receber o UFC e também o show da Madonna nas areias de Copacabana, um show gratuito. A Polícia Militar não garantiu a segurança de todos os eventos e como esses 2 eventos já estavam marcados, o Fluminense teria que mudar a sua partida. Mas, além disso, há uma discussão sobre a questão do intervalo de descanso. Né? Todo time tem que ter pelo menos 66 horas de descanso entre uma partida e outra. Se o Fluminense jogar, por exemplo, na quarta anterior à noite, não teria esse tempo de descanso até sábado, 11 da manhã. Da parte do Fluminense, o Fluminense pode concordar isso, pode contornar isso, mas tem que ter o aval do Atlético Mineiro. Então, isso está sendo discutido. A tendência é de que hoje ainda à tarde o clube receba uma resposta positiva ou negativa da CBF e da TV Globo em relação a isso, mas no que depender do Fluminense, o jogo será mantido no Maracanã às 11 da manhã. E falar da sequência de jogos aqui para vocês, será uma sequência extremamente difícil, gente. Sábado tem um clássico contra o Vasco, depois já tem mais uma rodada da Libertadores fora de casa contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. Na volta teremos o Corinthians em São Paulo, olha só isso, o Corinthians em São Paulo, aí a terceira fase da Copa do Brasil, o primeiro jogo contra o Sampaio Corrêa fora de casa, mais uma viagem, volta para enfrentar o Atlético Mineiro no Maracanã, esse jogo que falamos, depois viaja novamente para o Chile, Libertadores, enfrentar Colo-Colo, tem de ser um jogo extremamente difícil, São Paulo no Morumbi, e aí volta a atuar em casa contra o Cerro Porteño e depois terá uma longa sequência dentro de casa contra Cerro, Juventude, Sampaio Corrêa, o Botafogo é fora, mas é no Rio de Janeiro, né? O mando do Botafogo, mas é no Rio de Janeiro, Alianza Lima e Atlético Goianiense. Assim, o mês de maio inteiro, praticamente quase, tirando ali o início, o Fluminense vai jogar em casa, vai jogar no Rio. Uma sequência gigante, mas até lá também um desgaste enorme com essas viagens e jogos muito importantes, justamente no momento que o time não está bem, no momento que o time precisa buscar essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro, precisa ter uma atuação convincente, uma sequência de boas atuações, buscar uma consistência dentro da competição e isso tendo que aliar agora a outras 2, Libertadores e Copa do Brasil. Então não vai ser fácil, o Diniz vai ter um desafio enorme aí pela frente para fazer com que o Fluminense possa ter uma reação de imediato para esses confrontos. Bom, tivemos ontem a definição dos clubes europeus que vão disputar o Super Mundial do ano que vem. O
Fluminense estará lá, o Mundial será disputado nos Estados Unidos, a Copa do Mundo de Clubes. São 12 representantes da Europa e o RB Salzburg da Áustria foi o último participante a assegurar a classificação depois da eliminação do Arsenal para o Bayern de Munique ontem nas quartas de final da Champions League. Dessa forma, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, os últimos campeões europeus, além de Bayern de Munique, Borussia Dortmund, PSG, Inter de Milão, Juventus, Porto, Benfica e Atlético de Madrid. Os 4 concorrentes ao título europeu desta temporada já têm vaga assegurada. O Atlético de Madrid garantiu vaga ontem, na verdade, devido à desclassificação, aliás, devido à eliminação, apesar de ter sido de ter deixado a Champions após ser eliminado para o Borussia, o Barcelona também caiu nas quartas de final. O regulamento no Mundial só permite 2 representantes do mesmo país, a não ser que a equipe tenha sido campeã mundial. E aí tem aqui os critérios do ranking, e portanto já temos os times já definidos. O Mundial que vai ser entre o dia 15 de junho e 13 de julho. Aqui tem a lista, os brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Como é bom ver o Fluminense nessa lista. Sem dúvida alguma vai ser uma competição incrível, vai ser um torneio incrível, extremamente difícil, mas vai ser irado participar desse Super Mundial que vem aí. Aqui tem toda a lista completa das equipes que já garantiram vaga na competição que será disputada no ano que vem. Galera, eu não posso esquecer de trazer esse recado para vocês aqui da Foot Fanatics. Olha só essa camisa do Fluminense, camisa branca do ano passado, saindo por R$ 189,90. Na verdade, não sai por isso. Se você pagar no Pix, tem 10% de desconto. E se você usar o cupom JORNADA10, se você utilizar o cupom JORNADA10, você tem mais 10%. Você vai comprar essa camisa saindo a pouco mais de praticamente R$ 140, gente. Onde você vai encontrar isso? Olha essa camisa linda, sem patrocínio, limpinha. Não tem betano para você que, não vou usar betano porque mudou o patrocinador. Aqui, ó, limpinha. Pô, camisa 2024 muito cara, é muito dinheiro. Então, a sua chance de garantir essa camisa do Fluminense saindo por um preço super acessível para o que é o valor dos uniformes de clubes hoje em dia. Corre na Foot Fanatics, então, não perca essa chance. Utilize o cupom JORNADA10 Foot Fanatics, a grande parceira aqui do canal do Lessa, do Jornada KTO 1902, e são produtos licenciados. O Fluminense ganha com essas vendas, sempre muito importante lembrar disso. Bom, para a gente dar sequência aqui, ontem foi publicada uma informação lá no GE de que o Fluminense buscou o Vasco para tentar negociar em relação aos 2 clássicos, torcida dividida, 50% para cada lado. Tá aqui a matéria que está assinada pela Emanuele Ribeiro e pelo Gustavo Garcia. A questão é que o Fluminense, para abrir essa conversa de dividir 50% para cada lado, o Fluminense exigiu ficar com o setor sul do estádio, do qual passou a ser dono desde 2013, quando passou também a administrar o Maracanã. E aí o Vasco, através da SAF, topou conversar, mas queria ocupar o setor sul no jogo da volta, o que não está sendo aceito pelo Fluminense. Então lá vamos nós, em 2024, ter essa discussão novamente, que é uma discussão completamente idiota e que não faz sentido. O Fluminense já ocupa, a torcida do Fluminense já ocupa o setor sul do estádio já há muito tempo, ao longo de todos esses anos. Então os clubes poderiam já firmar um acordo agora, assim como já é firmado com o Flamengo, para ter essa divisão igual de ingressos, 50% para cada lado, e o problema estaria resolvido. Mas os caras vão se apegar novamente a essa questão do lado do Maracanã, do setor sul. O que vai acontecer é que não vai ter acordo. E o Vasco provavelmente vai solicitar para jogar o segundo jogo no Maracanã, e aí vai tentar, enfim, viabilizar esse negócio de novo, e provavelmente teremos mais discussões sobre isso. Um negócio que não faz o menor sentido, não há a menor necessidade, os caras continuam insistindo nisso, chega a ser irritante. Mas é isso, a princípio não vai haver acordo, e aí o Fluminense teria 90% da capacidade do estádio à disposição para o jogo de sábado, e o Vasco, portanto, 10%, repito, se nada mudar nesse sentido. E para a gente fechar aqui, ontem no programa Seleção Sport TV,
O Júnior, comentarista do Sport TV, da TV Globo, analisou a partida do Fluminense contra o Bahia e fez algumas observações interessantes, coisas que falamos aqui, falamos durante a transmissão, falei no vídeo de ontem aqui no canal, e eu vou trazer aqui para vocês o que disse o Júnior sobre algumas decisões que o técnico Fernando Diniz vem tomando. É a questão defensiva, né? Não dá para você deixar somente o André na marcação no meio-campo, né? Você precisa que o Martinelli esteja ao seu lado sempre, da forma como joga o Fluminense, né? É lógico que o Diniz tem, pelo dia a dia, tem todas as razões de fazer as suas experiências. Mas a experiência, ela deu certo uma vez e ela não pode se tornar uma rotina, entendeu? Eu acho que quando ele tira o Martinelli do meio-campo, tem uma perda muito grande. E o que a gente viu foi uma liberdade muito grande para os jogadores, principalmente o primeiro gol, que é uma sobra, né? Do Caio Alexandre, que ele pega, ele tem muito mérito, que ele dá uma batida realmente sem chance para o Fábio chegar, né? E a outra, você vê que tem um espaço. O Ganso, no segundo gol do Bahia, ele está a 2 metros do Cauli, mas ele não faz a menção de marcação. Que golaço, hein? O meio-campo do Fluminense, com a saída do Martinelli ali, ele dá espaços para os adversários. Quando você pega jogadores com a qualidade, como aconteceu antes do Cauli, você vai ter problema, né? Precisa resolver o mais rápido possível a questão defensiva, né? O Fluminense chegou um momento que estava jogando sem nenhum zagueiro, só com jogadores improvisados, né? O improviso pode dar certo uma vez, mas não é toda hora que vai acontecer, entendeu? De você colocar o André ali, de você colocar o Martinelli ali. Antes já era um improviso, que era o Thiago Santos, né? Que se lesionou. O Diniz fala sobre isso. Também, né? O Diniz fala sobre isso porque ele, na Libertadores, o Fluminense fez isso e foi campeão. Ele pondera dessa maneira. Mas não pode ser uma regra, né, Jéssica? Não pode ser uma regra. E concordo com você tem outro ponto. Acho que se a gente olha a janela... Mas peraí, a zaga da Libertadores era Nino e Felipe Melo. Felipe Melo hoje é zagueiro. Sim. Com a saída do Nino, eu vi esse trecho do Diniz. Ele improvisou, não, ele puxou o Thiago. E eu discordo dele. É importante você falar isso, porque o Diniz falou isso. Quem critica essas improvisações não teria sido campeão da Libertadores. A gente vai chamar o Diniz, mas eu faço essa ponderação. A zaga da Libertadores, inclusive o Nino, é um grande personagem. Ele fala do jogo do Inter defensivo e ofensivamente, né? Na Libertadores. E na saída de bola do Fluminense, a grande questão é como suprir a ausência de um zagueiro do nível do Nino. Mas o problema é quando não tem a bola. Quando não tem a bola, tem sempre espaço. Você pega o meio-campo com Caio Alexandre, Cauli, Jean Lucas e Everton Ribeiro, que são jogadores técnicos, mesmo com o campo não nas melhores condições, você sofre. Não tem jeito. E a gente viu a quantidade. O que o Bahia errou... Como terminou o time? O time terminou assim com pouco meio-campo, cara. Efetivamente, ele já estava meio que no desespero, né? Colocando mais atacantes. Mas só para ilustrar que se o problema era o meio-campo, ele terminou o jogo com ainda menos um perfil de marcação poder no meio-campo. Ele só tem o Alexandre. E ele deu muita sorte, porque a quantidade de erros de passe, que foi uma das coisas que o Rogério reclamou. O Bahia atraiu o Fluminense, recuperaram essa bola, mas no último passezinho ali, que era um passe até fácil, não era um passe difícil. Uma bola reta, uma bolinha em vertical, errava esse espaço, porque a defesa do Fluminense praticamente ela estava quase que no meio-campo, né? Com jogadores rápidos como tinha o Bahia, e iria cair porque erraram os passes. Senão o resultado teria sido, talvez não, certamente muito pior do que foi esse. Então o Júnior falou algumas coisas que a gente debateu muito aqui, eu acho que está muito claro para todo mundo que está vendo. Improvisação, muitas vezes em alguns jogos, elas vão acontecer, é natural que aconteçam. O Diniz sabe e conhece muito bem esse elenco, mas vai dar certo em alguns momentos, né? Não pode, de fato, virar uma rotina. E tem virado uma rotina nos últimos jogos, em muitas partidas, principalmente na zaga, né? A zaga do Fluminense está vivendo de improviso. Antes, o Thiago Santos é um improviso. O Thiago Santos não é zagueiro. Muito por um erro, possivelmente um erro que a gente também já debateu aqui, de avaliação da importância de ter contratado um jogador para o lugar do Nino. E aí você mexe na zaga, mexe no meio de campo, e o que a gente vê hoje é um Fluminense desconfigurado e muito longe daquilo que pode e tem condições de apresentar, muito longe do Fluminense 2023. Beleza, galera? Então é isso. Deixe aí se vocês concordam ou não com a visão do Júnior.
os outros assuntos aqui neste vídeo. Seu comentário é sempre muito bem-vindo. Não se esqueça, deixe seu like. E por favor, galera, se você não é inscrito, está aqui conhecendo o canal, se inscreva, porque a gente está muito próximo de bater 100 mil inscritos. Vai ser uma marca muito especial e eu conto muito com a ajuda de vocês para chegar lá, tá bom? Um abraço a todos, tamo junto.